enxugará dos teus olhos toda lágrima. Apocalipse 21:7. Estou convidando você a participar conosco dessa série de estudos sobre Apocalipse, e em especial no culto de hoje, Apocalipse capítulo 21. Você e sua família podem receber a bênção de aprender com o Senhor através desse texto. Venha para estar conosco e aprendam. Nós estamos aqui na rua Anaí Bonato Tozin, número 237, Igreja Batista Esperança Viva, aqui no bairro Mauá, em Colombo. Você é meu convidado, sua família é nossa convidada a estar junto conosco. Queridos, nós seguimos com o nosso tema, desse período, que é conhecermos e aprendermos sobre os desafios de Deus em Apocalipse. Nós vamos em setembro e vamos pegar alguns domingos de outubro para nós aprendermos um pouquinho mais nesse período de setembro. Como dia 29 de setembro nós cultuaremos lá na sede, então as nossas atividades aqui estão sendo transferidas todas para a sede, para a nossa igreja lá no Bacaxiri, lá na Amazonas de Souza. Então alguns desses dias nós vamos interromper o estudo de Apocalipse, mas seguiremos firmes e fortes, porque Deus está nos ensinando uns negócios bem diferentes, né? Quem aqui, assim como eu, tem aprendido coisas novas estudando Apocalipse nesse período? Levanta a mão. Uau, poxa, já fiquei feliz, que legal, pensei que só eu que estava aprendendo coisa nova. E, de verdade, quanto mais nós aprendermos, estudarmos, mais aprenderemos. E hoje nós vamos dar um salto, nós nem vamos para o último capítulo e não vamos nem para o capítulo seguinte, que domingo que vem, capítulo 4, na escola bíblica, e já na quarta-feira agora nós estaremos continuando Apocalipse. Quarta-feira passada nós iniciamos um tema, sobre perde ou não perde a salvação, o nome está escrito ou não está escrito no livro da vida, o que Apocalipse está falando sobre isso. Então venha na quarta-feira e nós vamos dar sequência nessas nossas conversas. Mas a escola bíblica da semana que vem, Apocalipse capítulo 4, nós colocaremos ali as atividades referentes a esse capítulo. Mas hoje nós vamos olhar para Apocalipse 21, que já foi o texto estudado na escola bíblica, e nós vamos seguir. Vamos estar falando de coisas novas, todas as coisas. E que coisa interessante, porque a sensação que eu tenho quando chego nessa parte é que mesmo o Senhor Deus, lembrando de coisas que precisam ser corrigidas, ajustadas e endireitadas ao longo do caminho, ele deixa claro que a vida cristã é uma contínua novidade. Quando a gente vai para 1 Coríntios capítulo 5, 15, o versículo 17, que diz que aquele que está em Cristo, nova criatura as coisas velhas já passaram, ele está nos desafiando a viver uma novidade de vida. Quando a gente olha para Gálatas 2:20, que diz, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por si mesmo, é um desafio a viver uma novidade de vida. Quando a gente está olhando para o apóstolo Paulo, que ele diz de mortificarmos a carne todos os dias, para que o Espírito cresça em nós e possamos viver as obras do Espírito, é um viver novas coisas todos os dias. E quando nós chegamos no penúltimo capítulo de Apocalipse, ele está falando de coisas novas. Então, num resumo bem específico, Deus quer que a gente viva novidade, coisas novas, todos os dias, em todo momento. Deus quer que a gente abra mão do passado. Deus quer que a gente se livre de coisas velhas. Deus quer que a gente ande cheirosinho. Deus quer que a gente ande limpinho. E por isso que Ele derramou o seu sangue na cruz. Porque são coisas que a gente não consegue fazer por nós mesmos. Então, vamos olhar para o Apocalipse capítulo 21. Você que está conosco online, que privilégio ter você, e eu já faço o convite para que você venha estar no presencial, para que você veja quanta gente linda que tem aqui, O irmão Mauro disse de crianças lindas, mas tem gente bonita aqui também. Então venha conhecer a gente na rua Nair Bonato Tozin, número 237, aqui no bairro Mauá. Mas você que está aí agora no quentinho,
Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 21 e nós aqui também vamos olhar para aquilo que Apocalipse capítulo 21, do versículo 1 ao 5, tem a nos ensinar nessa noite. E aprendermos com o Senhor, porque a Bíblia diz que quem nos ensina é o Espírito Santo de Deus. Amém? Você quer ser ensinado pelo Espírito Santo de Deus essa noite? Amém. Então vamos lá. Começando do versículo 1 até o versículo 5. Vamos ler juntos, irmãos? Me ajudam na leitura? Então, vi um novo céu, uma terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam, e o mar também não mais existia. E vi as cidades, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: vejam o tabernáculo de Deus que está no meio do seu povo. Deus habitará com eles, e eles serão seu povo. O próprio Deus estará com eles, e ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. E aquele que estava sentado no trono disse: vejam, faço novas todas as coisas. Em seguida disse: escreva isto, pois o que lhe digo é digno de confiança e... Aleluia! Você crê nisso? Diga amém. Você crê que isso é digno de confiança e verdadeiro? Aprendendo com o Senhor algumas lições. Primeira lição: a nova terra, não mais destruída pelo pecado, não mais separada pelo mar. No princípio de todas as coisas, antes mesmo que houvesse a grande separação que o mar criou, antes mesmo que houvesse o grande dilúvio que inundasse a terra e formasse os continentes, existia uma terra só. E o mar então, por conta daquilo que houve com o dilúvio, separa blocos de terra. E hoje nós temos continente asiático, africano, nós temos as Américas, que foram separadas. Mas a palavra de Deus está dizendo que essa nova terra será de novo unida, porque não mais existirá o mar que separe. Então, o que a palavra de Deus está dizendo? Aquilo que eu havia feito inicialmente, eu vou fazer novo, de novo, eu vou reconstruir, eu vou criar. E é interessante que quando a gente olha para essa primeira verdade, dizendo dessa nova terra, ele está dizendo: eu vou fazer algo onde o pecado não reine, eu vou fazer algo onde não haja a ação do homem, mas eu restaure, eu cure e eu transforme. Ali onde a palavra do Senhor age, o homem não interfere mais. E ele fará com que essa nova terra surja de maneira perfeita, imaculada, daquilo que o Senhor Deus sempre quis, sempre designou. Terceira lição que aprendemos aqui com o Senhor: a nova cidade, não mais governada pelo príncipe das trevas, não mais governada por Satanás. Mas que coisa interessante, quando a gente vai para o início do texto que nós lemos, ele diz: eu vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, como a noiva ataviada para o seu esposo. Quando a gente vai para Mateus capítulo 6, na oração do Pai Nosso, e diz: venha o teu reino, a presença do reino, a presença do que é eterno, então agora se une, não há mais separação. E o interessante é que esta cidade, ela vem, e de verdade aqui a ideia não é da cidade como nós entendemos aqui naquelas medidas que aparecem, e que nós vamos
Continuaremos digerindo todas essas questões na escola bíblica e nos cultos de quarta. Mas o Senhor Deus, com essa nova Jerusalém, com essa cidade santa, reinando eternamente junto com os seus, então, assim como o reino de Deus que vem à terra. A ideia aqui é que esta cidade santa, esta nova Jerusalém que desce do céu, a semelhança do que acontece com o véu do templo que se rasga de alto a baixo, é a ação de Deus transformando, restaurando, fazendo uma nova cidade. E por que isso? Por que essa nova cidade? Porque quando a gente olha para alguns textos da palavra de Deus, a gente vai ver a corrupção da cidade. Quando Adão e Eva pecaram, eles são expulsos do jardim. Então, eles se separam e os filhos crescem, eles vão criando as suas cidades. E a palavra de Deus começa dizendo de cidades que cresceram baseadas na corrupção, baseadas na mentira, baseadas no medo. E estas cidades cresceram longe daquele padrão do Senhor. Mais adiante a gente vê o que acontece com a cidade lá de Babel, quando aquela torre é feita e é levantada, porque aquelas pessoas queriam se aproximar de Deus, por conta do conceito que tinham em alguns princípios que quanto mais alta fosse a torre da igreja ou do templo, ou mais alta a torre, não da igreja ou templo, mas mais alta fosse a torre, mais fácil seria para que o divino descesse e tocasse na terra. E por isso então a ideia de uma torre que chegasse nos céus. Mas quando o Senhor Deus expulsa Adão e Eva do jardim do Éden, ele mesmo havia dito qual era a maneira que o ser humano deveria se relacionar com ele. Era através do sacrifício de animais. Mas como o homem tinha um coração corrupto, o homem tinha no seu coração o desejo da rebeldia, então sempre aquela maneira de fazer o jeitinho. Deus havia dito de um jeito, mas o homem queria fazer do outro. Ao invés de sacrificar animais, colocar no altar, para que fossem cultuados a Deus através daquele sacrifício. Então os homens começaram a fazer os seus próprios jeitos e as suas próprias maneiras de chegarem a Deus. Por isso que as cidades começaram a crescer com bases corruptas, fortalecidas na corrupção e na mentira. E aí Deus está dizendo, olha, eu vou fazer uma nova cidade. A nova Jerusalém. E a ideia de que ela virá do céu é a ideia de que Deus vem como aquele que governa. Deus vem como aquele que é o Senhor. Deus vem como aquele que é o representante principal desta cidade. Para governar, para estabelecer o seu reino. E isso vai acontecer naquele período que chamamos de milênio. Isso vai acontecer naquele período dos 1000 anos em que o Senhor Jesus há de reinar com a sua igreja. E todos juntos, todas as nações, todos os povos, agora os blocos de terra, todos os continentes estarão unidos, sendo liderados pelo Senhor. Ah, que maravilha! E você pode ter certeza isso vai acontecer. Crendo você ou não, isso vai acontecer. Jesus está voltando. E assim como ele aqui está dizendo, ele virá. E virá com grande glória e poder. E todo olho verá. E todos confessarão que Jesus é o Cristo, é o Senhor. Mesmo aqueles que vão confessar na dúvida, dizendo, puxa, quanto que me disseram isso. E eu não acreditei. Eu não cria nisso. Meus vizinhos falavam, até do lado da minha igreja, da minha casa tinha uma igreja e falavam, e eu não acreditava. E olha o que está acontecendo. E é interessante porque aqui alguns textos bíblicos dos quais esta verdade ela é trazida a nós e você pode anotar e pode ler em casa. Mas alguns deles eu vou recitar, eu vou ler aqui e você só anote.
Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus, Deus o protege e o maligno não o atinge. Guarde esse texto, 1 João 5, 19. Aquele que nasceu, e o 19 diz, sabemos que somos de Deus e que o mundo está sob o poder do maligno. Se o mundo está sob o poder do maligno, as cidades são governadas por ele. Por isso que ele diz, eu vou fazer novo. Eu vou fazer novo. Quando a gente vai para o Evangelho de João, capítulo 12, o versículo 31, o texto diz o seguinte: chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Há de chegar um momento em que o príncipe desse mundo será julgado. E mesmo que a gente diga, mas Deus não é Senhor sobre todas as coisas? Sim, mas lembra que quando o pecado entrou no Éden por causa da ação de Adão e Eva, a ação do homem passou a ser corrompida. Por quê? Porque o pecado passou a dominar o coração do homem. Todos pecaram e separados estão da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. Então tudo aquilo que vem da ação humana é concebido no pecado. Para que isso seja invertido, nós temos que consagrar nossas vidas ao Senhor. Nós temos que confessar o Senhor, Cristo Jesus, como nosso Senhor e Salvador. E através de nós deixarmos que Deus faça, aí sim fica diferente. Quando nós não fazemos e deixamos Deus fazer através de nós, aí fica diferente. Por que nós dedicamos e consagramos nossos filhos a Deus? Porque se nós não fizermos, nós estamos dizendo, Senhor, eu sei cuidar, eu sei criar, eu sei educar. Mas quando nós consagramos e dedicamos nossos filhos a Deus, nós dizemos, Senhor, eu não sei criar, eu não sei educar, eu não sei ensinar, eu preciso que o Senhor me ensine. Por que nós oramos e pedimos que Deus dê discernimento da sua palavra? Porque a minha mente é pecaminosa, a minha mente é corrompida. A gente olha para aquilo que Isaías diz, Senhor, tenha misericórdia de mim, eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, a minha mente é corrompida. Então eu não posso ler esta palavra se o Senhor Deus, através do seu Espírito, não me ensinar. Porque senão eu vou usar esta palavra para manipular pessoas. Eu vou usar essa palavra para encaminhar pessoas ao inferno. Eu vou usar esta palavra para os meus interesses. Talvez você conheça grupos que não tem nada a ver de Deus, mas que até usam a palavra. Quando se faz um juramento no tribunal, usa-se a Bíblia, põe a mão na Bíblia e pede-se para jurar e falar a verdade. Porque se crê que quem jura com a mão na Bíblia está ali debaixo de uma sentença espiritual, dizendo, olha, se eu falar mentira aqui, negócio, eu posso enganar as pessoas, mas tem um negócio espiritual aqui sobre mim. Por isso que a palavra de Deus está dizendo que há um príncipe, há um poder, há uma potestade que controla o mundo. E a gente consegue identificar isso quando você assiste um programa de televisão, quando você assiste um debate sobre qualquer tema ético ou moral em qualquer rede de televisão, quando você vai para as mídias sociais e o tema fala de relacionamento, fala de valor, fala de moral, fala de ética, fala de família. Quais são os pilares que baseiam essas discussões? Se você tiver um pouquinho do conhecimento da verdade do Senhor, você já vai saber que há umas mensagens que são camufladas, mensagens que são veladas, conceitos que são utópicos, para que você possa se enredar por eles. Ah, todo mundo faz. O que tem? Ah, é só uma vez.
Ah, é só um pouquinho. Quem é que está manipulando essas ações? É o príncipe desse mundo. Nós estamos chegando em épocas de eleição. E quantas vezes a gente ouve falar de corrupção, parece que cada eleição surge como se fosse um assunto novo, do momento. Mas as pessoas são corruptas. A gente vê pelas crianças. Como é difícil levar as crianças a falar a verdade. Por quê? Porque elas têm medo da punição. Ou porque às vezes a mentira é valorizada, é prestigiada. Don Richardson, no seu livro Fator Melquisedeque, ele dizia que uma das coisas mais elevadas numa das culturas aborígenes era a mentira e a traição. Então, quando eles estabeleciam uma amizade e usavam nessa amizade a mentira e a traição, eles eram exaltados na tribo deles. Então, por isso que quando nós olhamos para essa verdade da palavra do Senhor, Ele está dizendo: eu vou fazer uma nova cidade, e eu serei aquele que vou governar, e eu vou governar de uma maneira que vocês vão viver um tempo de paz. Aleluia, sim, aleluias, porque isso o Senhor vai fazer. O Evangelho de João, capítulo 14, o versículo 29 ao 31, ele diz: isso eu lhes digo agora, antes que aconteça a minha ida, para que quando acontecer vocês creiam. Jesus já estava dizendo aquilo que ia acontecer no futuro. Ele diz no 30: já não lhes falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. Todavia, é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço o que meu Pai me ordenou. Levantem-se, vamos daqui. O mundo precisa saber de que lado nós estamos e quais são os valores que nós vamos defender. Que a gente não pode ficar em cima do muro. Terceira lição: a noiva, a esposa, aquela que é santa, pura, imaculada. E aqui ele está falando da sua igreja. Ele não está falando da igreja batista, ele está falando da sua igreja. Essa igreja que é a igreja de todos os salvos, congregados do mundo inteiro. Pessoas que nós nunca conhecemos e jamais conheceremos aqui nesta terra, mas que o Senhor Deus juntará. E quem são essas pessoas? São aquelas pessoas que creem em Deus como único Deus, assim como João capítulo 17, versículo 3. São pessoas que confessam Cristo Jesus como seu único Senhor e Salvador e reconhecem o sacrifício de Cristo na cruz. Então, essas pessoas, salvos e remidos por Cristo Jesus, que têm seus nomes confirmados no livro da vida. Então, quando Jesus voltar, quando com Ele estivermos todos congregados e reunidos, então essa noiva, assim como Ele diz, pura, santa, vestida belamente para o seu marido, Cristo Jesus, o Senhor da igreja, aquele que governa e lidera a igreja. Por isso que a igreja não é da pastora, mas é do Senhor. E se fosse minha, estaria perdidos aqui no negócio, não estaria certo. Por isso que o desafio de Deus é que nós estejamos ouvindo a palavra, meditando nessa palavra, para saber se aquilo que está sendo ministrado e dito é do Senhor ou não. Essa noiva, que é a igreja do Senhor, ela tem que ser zelada, preservada, ela tem que ser santa, imaculada. Ela não pode estar vinculada a governos terrenos, ela não pode estar governada a partidos políticos, ela não pode se aliançar com o mundo, porque o mundo é do príncipe das trevas. O mundo jaz no maligno. Ela precisa se manter imaculada, pura, santa. Os seus princípios, os seus valores precisam ser inegociáveis. Valores que são absolutos e não relativos. A igreja do Senhor precisa falar contra o pecado, contra o mal. Precisa ter uma palavra que denuncie
o pecado, mas uma palavra que traga o caminho da bênção, o caminho da graça, o caminho do perdão, o caminho da salvação. Há algumas pessoas que às vezes dizem, esse discurso é um discurso duro demais. E vai aqui na esquina, ou lá perto da minha casa, tem um grupo lá, uma igreja, e lá eles são mais maleáveis, lá são mais complacentes, lá a gente pode fazer umas coisas. Cuidado. Cuidado com esse discurso. Porque a noiva do Senhor precisa ser preservada como pura, santa e imaculada. Ainda uma quarta lição que aprendemos nesse texto é o reino de Deus aqui na terra. Quando nós olhamos para aquilo que o Senhor está dizendo, Ele está dizendo, olha, eu ouvi uma forte voz, João ouvindo de Deus, que vinha do trono e a voz dizia, vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo, aleluias! A presença do Senhor, a glória eterna de Deus, oh aleluias, queridos. Imagina um dia quando vamos estar vendo a presença do Senhor, a sua face como Ele é. Sim, nós poderemos estar junto dEle, porque esse dia significa dizer que aquilo que era imperfeito em nós foi transformado na perfeição. E aquilo que os nossos olhos eram ocultos de ver por causa do pecado que existe em nós, será arrancado e tirado, porque a presença do reino do Senhor virá para estar no meio do seu povo, a sua noiva, aleluias. E ele continua dizendo, Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo. Deus habitará com eles. Queridos, assim como acontecia lá no Éden, assim como acontecia com Adão e Eva, ele não vinha tomar um cafezinho com Adão e Eva ali todo final da tarde? Não vinha tomar. E para alguns gaúchos ainda tomavam um chimarrão com eles. Ficava ali. Isso não é invenção da nossa cabeça, está na palavra de Deus. Deus não desistiu desse projeto. Ele não desistiu desse projeto. Ele ainda quer passar uma tarde comigo. Agora essa tarde vai ser eterna, vai ser longa. Às vezes nós temos um mau hábito, talvez eu fico pensando que é por causa do pecado, de imaginar essas coisas do Senhor, grandiosas demais e gloriosas demais, para que a gente possa começar a desfrutar delas agora, pelo menos no pensamento. Mas o que Deus quer é que eu e você comecemos a imaginar o que é estar na presença do nosso Deus. Se é gostoso a gente estar junto assim, imagina na presença do Senhor. Se estava bom ontem, né, irmã Michele, Samuel, imagina na presença do Senhor. É uma festa eterna, sem fim. A gente não vai ter hora para ir embora, porque a gente não vai querer, vamos embora para onde? É ali que a gente quer estar. Você já esteve num lugar, num evento, que você não queria ir embora? É isso, porque o seu lugar é ali. Você não tem para onde ir. O seu lugar é ali, o seu desejo é estar ali. E aqui tem algumas coisas muito interessantes, que antes de eu chegar nessa última lição, eu gostaria que você tivesse uma oportunidade de imaginar essa nova cidade, essa nova Jerusalém. Eu gostaria de fazer uma coisa com você, e você que está com a gente também, faça isso. Eu gostaria que você tentasse se imaginar nessa nova Jerusalém, você fechasse os seus olhos e nós vamos ouvir uma música, uma canção. E eu gostaria de que você tentasse se ver nessa história que será cantada por essa melodia, por essa música. E se de alguma forma você conhecer, ela tocar no teu coração, sussurre, cante também. Então feche seus olhos. Nós iremos ver o que João viu de Deus, a cidade santa.
verás um lugar de esplendor. Há um povo que preparando está e na graça vai caminhando. Eu vou, tu vais para Nova Jerusalém. Eu vou, tu vais para Nova Jerusalém. Nossos olhos verão tudo belo que lá tem. Porém, melhor é com Cristo habitar. Eu vou, tu vais para Nova Jerusalém. Tudo aqui já está cumprindo, eu sei, a terra mostra o seu lamento. Virá, nosso grande Redentor. O ecoar ainda de uma voz que vai se calar em breve. Quem irá para Nova Jerusalém? Sim, eu vou. Tu vais para Nova Jerusalém. Nossos olhos verão tudo belo que lá tem. Porém, melhor é com Cristo habitar. Eu vou, tu vais para Nova Jerusalém. Eu vou, tu vais para Nova Jerusalém. Nossos olhos verão tudo belo que lá tem. Porém, melhor é com Cristo habitar. Eu vou, tu vais. Eu vou, tu vais. Tu vais para Nova Jerusalém. Nova Jerusalém. Imaginando você nessa Nova Jerusalém com Cristo Jesus. O que você gostaria de fazer lá? Pense um pouco. Senhor Deus, dá-nos, ó Deus, a revelação do Senhor sobre esse presente maravilhoso que o Senhor tem nos dado. Dá-nos, ó Deus, essa certeza daquilo que acabamos de ler e ouvir, dessa Nova Jerusalém com o Senhor. Ajude, ó Deus, as nossas mentes a se conectarem com aquilo que o Senhor tem para nós. A desejar, ó Deus, a desejar. E aqueles que não conseguiram, em nome de Jesus, Pai, ajuda-nos. Ajuda-nos em nossa incredulidade. Ajuda-nos, ó Deus, a crer nessa verdade e desejar, em nome de Jesus. Amém? Amém? Eu vou. Tu vais? Sabe uma coisa que eu gostei, não sei quantos assistiram a mensagem, a lição, né, dessa semana que está no grupo do pastor Sayão. Ele diz o seguinte: o negócio bom das coisas de Deus é que a gente sente saudade de um lugar que a gente nunca esteve. Não é verdade? Eu gostei demais dessa fala dele. Como é que a gente pode sentir saudade? Então, o texto de Apocalipse nos ajuda, a sequência aqui do versículo, ele nos ajuda a sentir saudade desse lugar. Quer ver o que ele diz? Presta atenção. Olha aqui. E aquele que estava sentado no trono, porque no versículo anterior tem a forte voz que dizia para João. E ele diz o seguinte: o próprio Deus estará nele, nessa cidade. E agora vem umas coisas. Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Toda lágrima.
Quem aqui nessa vida ainda não chorou? Levanta a mão. Então eu quero te dizer uma coisa, comece a ter saudade de não chorar. Isso, ó Senhor, eu quero. Mas ele continua dizendo, lá não haverá mais morte, lá não haverá mais morte, porque ele não nos fez para morrermos, ele nos fez para a vida. Quem aqui nunca chorou uma morte na vida? Levanta a mão. Então ele está te dando sonhos, ele está te colocando desejos no coração, ele está querendo que você deseje um lugar onde não mais haverá morte. Ele diz outra coisa para você desejar, lá não tem tristeza, lá não tem choro, lá não tem dor. Quem aqui nunca viveu tristeza na vida? Levanta a mão aqui, deixa eu segurar minha mão. Quem nunca viveu uma dor? É disso que ele está dizendo para sentirmos saudades. Então você vai orar e vai dizer, Senhor, me dê saudades de experimentar isso. Me dê vontade e desejo de experimentar. Porque ele volta a dizer aqui, olha, estas coisas vão passar para todo sempre. Aleluias! Você crê nisso? Vou fazer a pergunta de novo. Não repita, só porque todo mundo está repetindo. Você crê que esta palavra que Deus está dizendo é para o teu coração? Você quer ter saudades do oposto disso que ele está dizendo aqui? Do choro, da dor, da morte, da tristeza. Você quer ter a saudade disso aqui? Do oposto disso? Você quer do oposto da dor, da morte, do choro? Ou você quer continuar chorando? Porque tem um lugar onde essas coisas continuarão. São descritas, um capítulo está aqui. A gente vai chegar nesse lugar, não hoje. Mas o que ele está dizendo é, eu quero que você experimente algo que esse mundo, por conta do pecado, não lhe fez viver. E eu sempre quis que vivesse comigo. E eu quero te fazer experimentar isso. E ele continua dizendo, aquele que estava sentado no trono diz, vejam, faço novas todas as coisas, faço novas todas as coisas, eu faço novas todas as coisas, aleluias, digam comigo, eu faço novas. Você crê que Deus faz novas todas as coisas? Então repita comigo, eu faço novas todas as coisas, amém? E ele diz, escreva isso, porque eu, aquele que digo estas coisas, eu sou digno de confiança e verdadeiro. Ah, queridos, quando a gente olha para essa verdade da palavra do Senhor, a gente tem que dizer, Senhor, perdoe a minha incredulidade. Porque tem momentos que é tão difícil não crer que eu não terei mais dor. Tira de mim a incredulidade. Você não será a única pessoa. Lembra de Tomé? Tomé andou com Jesus 3 anos. E Jesus estava dizendo, gente, discípulos queridos, amados, eles viram Jesus fazendo curas, sinais, prodígios, maravilhas. E Jesus diz, olha gente, eu vou morrer e no 3º dia eu vou ressuscitar, tá bom? Eles vinham dizer assim, amém. Ok, isso aí, valeu, beleza, tamo junto. Aí quando Jesus morreu, esparramou todo mundo. Aquela beleza de antes, aquele amém de antes já não existia mais, irmão mal. Todo mundo escapou, esparramou, ficaram com medo do exército romano, vão matar a gente também. Se mataram aquele que fazia milagres, que curava pessoas, o que vão fazer com a gente? Vão fazer a mesma coisa, então ó, vamos dar no pé, vamos correr daqui. Mas Jesus não tinha dito? Jesus disse que ele ia ressuscitar? Sim ou não? Eles acreditavam? Quando Jesus morreu,
As mulheres, irmãs de oração, parabéns, irmãs de oração, as mulheres aqui. Os discípulos ficaram lá guardadinhos dentro da casa. E as mulheres que são mais destemidas, assim, cheias de fé, elas foram lá. Não, nós vamos lá ver o mestre. E elas viram um milagre. É a mesma coisa aqui, queridos. O Senhor Deus está dizendo, Ele vai voltar. Ele tem para nós novas todas as coisas. Creia nisso. E se algo no teu coração ainda te impede de crer nesta bênção, então diga: Senhor, cure a minha incredulidade. Porque quando Jesus chega e Tomé fala: não, eu tenho que colocar o dedo na ferida, eu tenho que colocar o dedo na mão. E Jesus diz para ele: homem de pouca fé, porque você é tão tímido, você duvidou. Irmãos, eu vou dizer um negócio. Eu preciso ter no que crer. Senão eu não tenho motivos para o amanhecer. Qual é a razão que você tem para amanhecer? Qual é a razão que você tem para viver? Me diga. Se essa não for a minha razão, se Jesus não for a razão da minha vida, não tem sentido essa vida. Não tem sentido nós trabalharmos, nós dormirmos, nós amanhecermos. Isso aí, irmão Maurício. Se Jesus não for a razão da tua vida, e se Ele for a razão da sua vida, da minha vida, então nós temos o amanhã, nós temos a esperança, nós podemos ter a certeza. Então creia nesta nova cidade, creia nesta nova Jerusalém, creia que lá não haverá mais choro, não haverá mais morte, creia que você não sofrerá mais. Porque a presença do Senhor estará contínua, e você estará com Ele. Aleluias. O capítulo 7, versículo 14. Aqui tem um dos sentidos de tudo isso. Vamos ler juntos. Pois o Cordeiro que está no centro do trono os pastoreará. Aleluias. Ele os guiará às fontes de água viva. E Deus Aleluias. Você crê? Não é minha palavra, é a palavra do Senhor. Eu serei pastoreada pelo próprio Deus. Ele vai cuidar da minha vida, Ele vai me guiar. Isaías capítulo 49, versículo 10. Vamos ler junto comigo, eu já estou quase chegando no fim. Isaías 49, 10. Vamos ler juntos? Não terão fome nem sede. O calor do deserto e o sol não os atingirão. Aquele que tem compaixão deles os guiará e os conduzirá às fontes de águas. Amém? O que está acontecendo aqui? Esse povo tinha vivido sofrimento. Esse povo tinha passado pelo deserto. Esse povo sabia o que era passar fome. Esse povo sabia o que era chorar. Esse povo sabia o que era brigar, que era viver guerra. Aqui um povo que viveu isso. Mas Deus cuidou deles. O texto bíblico diz que de noite tinha uma coluna de fogo que guiava o povo no frio e na escuridão do deserto. E de dia tinha uma nuvem que cobria o povo para que eles pudessem andar naquele deserto sem serem queimados. O que é que Deus estava dizendo para eles? Presta atenção aqui. Do mesmo jeito que eu estou cuidando de vocês aqui nesse deserto da vida, eu quero dizer, eu vou continuar cuidando de você para todo sempre. E vai ser melhor do que isso aqui. Você tem exemplos de bênçãos de Deus na sua vida? Você tem motivos de testemunhos que dizem o quanto Deus tem cuidado e abençoado você? Presta atenção. Lá na nova cidade, lá no reino eterno, vai ser muito melhor, muito mais. Tudo isso que Ele fez na sua vida é só uma pequena amostra do muito que Ele vai fazer, tem para você e te espera lá. Amém? Aleluias! Então diga: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluias, aleluias. Sim. Ainda olhando para o texto da palavra de Deus, ele continua dizendo: neste monte,
o Senhor dos Exércitos preparará um farto banquete para todos os povos. Um banquete de vinho envelhecido. E aqui os irmãos vão sempre lembrar da minha pessoa. Com carnes suculentas e o melhor vinho. Pode ser uma água com gás, né? Neste monte, ele destruirá o véu que envolve todos os povos, a cortina que cobre todas as nações. Ele tragará a morte para sempre. É a promessa de Deus para a minha vida e a tua. Está lá em Isaías 25, versículos 6, 7 e 8. Ele tragará a morte para sempre. O soberano Senhor enxugará as lágrimas de todo o rosto e retirará, atenção aqui, ele retirará de toda a terra a zombaria do seu povo. Aqui algumas coisas que são muito importantes, eu não vou me deter nelas, mas eu quero dar um oi para cada uma delas. Primeiro, para aqueles que acham que vai ser um negócio etéreo, um negócio assim de almas flutuando, não é verdade. Nós teremos um novo corpo e um novo nome, já vimos isso. Agora aqui você está vendo que tem comidinha no negócio. Tem banquete. Nós não vamos passar fome. Porque se teremos um corpo, a gente tem que alimentar esse corpo. A alma é que se alimenta da presença do Senhor. Está aqui a promessa. Eu recebo toda ela. Até o vinhozinho que está aqui eu vou querer tomar lá com o Senhor. Beleza. Depois ele diz, não existirá morte. Então não teremos mais o que chorar por aqueles que morrem. Por quê? Porque a morte é fruto do pecado. Com Cristo Jesus não existia morte. E na presença do Senhor não há pecado. Depois, não há o que chorar, porque estaremos na presença do Senhor, só alegria, só celebração. Então por isso que quando nós estamos adorando, louvando, é a presença do Senhor, dando a nós uma pequena amostra daquilo que será eterno no céu. E ele termina dizendo, foi o Senhor que disse isso aqui. E ponto final. Você crê? Se não crê, ainda há tempo de você buscar crer, porque Jesus está voltando. Termino. Isso mesmo, Amaury. E ele diz, creia com confiança e verdade. Porque foi aquilo que ele disse no versículo 21, versículo 7 do capítulo 21. Aquele que vencer vai herdar tudo isso. E eu serei o seu Deus. E ele será o meu... Ele será o meu? Ele será o meu? Você quer ter um pai assim? Você quer essa promessa? Então que a minha oração e a sua, Senhor, me dê forças, me dê sabedoria, não me deixe errar, não me deixe pecar contra o Senhor, e se eu pecar, me ajuda a confessar e abandonar. Senhor, cuida da minha alma, cuida do meu coração. Tu és o meu Deus, tu és o meu Pai, eu quero te honrar enquanto viver. Então, concluindo, vamos falar juntos? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Novamente, vamos repetir? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Sabe o que ele diz para mim? É assim, Ronilce, olha aqui. Eu não vou mandar descer do céu uma pedra com... escritos, não vou mandar ser um papiro, um rolo. A minha revelação já está escrita para você. Se você quiser aprender de mim, leia, medite, compartilhe, fale com outros, fale comigo. Eu vou te dar discernimento para você entender o que eu estou falando. Quem tem ouvidos, ele está falando desse ouvido mesmo aqui, porque ele nos deu ouvido. Ouça o que o Espírito diz. Foi isso que o irmão Mauro disse no início. Somos ensinados pelo Senhor. Então, o que fazer enquanto nós vivemos aqui na terra? Podem vir, já finalizo aqui. Primeiro, você quer ouvir a palavra? Quer aprender? Anote aí. Lição de casa. Receita assinada pelo Senhor. Primeiro, esconda a palavra de Deus no teu coração.
Salmo 119, versículo 11 a 12. Escondi tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Se você quer agradar ao Senhor, honrar ao Senhor, ser fiel ao Senhor, fazer aquilo que dele se agrade, então guarde a palavra de Deus no seu coração para não pecar contra ele. Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Aquele que lê deve ouvir. Aquele que lê deve ouvir e deve obedecer a palavra. Segundo, busque ao Senhor em todo o tempo. Isaías 55 diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Vai chegar um momento, queridos, que muitos vão querer buscar o Senhor, mas ele não será mais encontrado. Então procure o Senhor agora, enquanto ele ainda não chegou, porque ele pode voltar ainda hoje. Terceiro, reconheça a necessidade de ajuda. Você precisa de ajuda? Precisa aprender do Senhor? Reconheça isso. Eu preciso do Senhor. Eu preciso de Deus. Eu preciso aprender a ser um esposo melhor. Eu preciso aprender de Deus a ser uma esposa melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, um irmão, uma irmã melhor, um filho melhor. Eu preciso aprender com o Senhor. O melhor funcionário, o melhor patrão. Eu preciso. Reconheça isso. Mateus capítulo 11, versículo 28 e 30. Vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, eu vou aliviar você. Mas você precisa vir a mim e reconhecer que você está cansado e sobrecarregado. Quarto, arrependa-se e confesse os seus erros. Arrependimento e confissão fazem parte da vida do Filho de Deus. Enquanto vivemos aqui na terra, estamos sempre sendo corrigidos, ajustados, endireitados pelo Espírito de Deus que habita em nós, por momentos de culto e celebração como esse, por pequenos grupos que nos encontramos durante a semana, por discipulado e vida na vida, por aquele irmão que chega do meu lado e diz, meu irmão, endireita o teu caminho, vim aqui orar contigo, ou corrija esse teu procedimento. É a forma de Deus usar para me corrigir, para falar ao meu coração. Vivemos 2 meses falando sobre perdão, é a maneira de Deus usar para corrigir a nossa vida. E por fim, viva em comunhão. Arrependimento e confissão, Atos 3:19. Arrependam-se e convertam-se dos seus maus caminhos. Viver em comunhão, Salmo 133, versículo 1. E 1 João, capítulo 4, versículo 16 ao 21. Queridos, se nós na eternidade, nessa nova cidade, vamos viver junto, não faz sentido eu aqui na terra viver longe da igreja. Gostar das coisas que são do mundo, não estar junto com a igreja. Se você gosta de estar longe da igreja, é porque tem alguma coisa errada com a sua cidadania do céu. Então o Filho de Deus gosta de estar junto, misturado com o povo de Deus. Porque a gente está começando a se acostumar a viver junto eternamente. Irmão Juliano, irmão, vai viver comigo para sempre, irmão. Uia, que bênção. É isso. Então se a gente vai viver junto eternamente, a gente já tem que começar a gostar de estar junto. É isso. É disso que a palavra de Apocalipse está dizendo. Aprenda a viver em comunidade. Aprenda a viver na igreja. Aprenda a gostar das coisas de Deus. Porque é disso que se fala de Apocalipse. Eternidade. Vida com Deus. Presença do Senhor eternamente. Aleluias. Fecha seus olhos e abaixa sua cabeça. Ó Senhor, ajuda-nos, Pai, a colocar em prática os teus ensinos. Ajuda-nos, ó Deus, a sonharmos com o céu. Ajuda-nos, ó Deus, a sonharmos com os tesouros eternos que o Senhor tem para nós. Ajuda-nos a desejar a Tua presença. Ajuda-nos a arrependermos e confessar os nossos erros. A buscarmos a viver a comunhão com o Senhor. E, ó Deus, santifica-nos. Santifica-nos. Santifica-nos, Deus. Para que a nossa vida seja cada dia parecida contigo. Em nome de Jesus. Amém. Que bom que você ficou conosco até aqui. O desejo é que esta palavra tenha encontrado lugar aquecido no teu coração. Não deixe de meditar nessa palavra. Se há algo que você não entendeu,
ou alguma pergunta que você queira fazer, interaja conosco, mande a sua pergunta, fale conosco. Nós também estamos aprendendo com o Senhor e você pode aprender junto conosco. Deus te abençoe e que você tenha uma semana maravilhosa na presença do Senhor, em nome de Jesus. Receba o nosso abraço. E eu quero pedir para você compartilhar esta palavra com algum amigo, com seus companheiros. Coloque na sua rede de contatos e dê um joinha. Para nós ele é muito importante. Deus te abençoe, em nome de Jesus.